taking pictures of people rest, smiling at men who are never impressed, always working hard down on their knees. Who else but me can see the change in Louise? Hello my friends, so this is our first class and this is a review from Unit 1. A gente vai revisar um pouco a parte de gramática da unidade 1 e a parte de gramática trata do genitive case. O que é o genitive case? É o também famoso caso possessivo ou caso genitivo, que é aquele que a gente aprende a falar como que a gente nomeia a posse de um objeto por alguém ou por alguma coisa, um animal. Então eu vou colocar algumas imagens e a gente vai intercalando a parte do vídeo com a parte do PowerPoint e eu vou explicando. No final a gente tem alguns exercícios para fazer juntos, tudo bem? O genitive case também é aquele famoso apóstrofo S que a gente conhece. E o que é que ele indica? Ele indica que existe uma relação entre as duas coisas que estão de um lado e de outro desse apóstrofo S ou só do apóstrofo, como a gente vai ver mais para frente. E qual é a relação geralmente? É uma relação de posse. Então tem alguma coisa que possui e alguma coisa que é possuída. Então é essa relação que se estabelece. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a posse de um objeto, por exemplo. For example, here we have this sentence, the boy's book. The book is the object and the boy is the owner of the book. Então, basicamente a gente pode resumir essa estrutura dessa forma. Eu coloquei entre aspas the owner, o dono, porque não necessariamente a palavra dono é a melhor aqui, mas a gente consegue resumir essa estrutura assim. Como se trata de uma relação de posse, então o dono mais o apóstrofo S, e a gente vai ver depois alguns casos em que o S não vai aparecer, mais o objeto. Então, essa é a construção básica do caso genitivo ou do caso possessivo. Tá? Então, é a pessoa que possui, the owner, the boy, ou então Peter's car, que seria o carro do Peter. Então, é sempre assim. O dono, apóstrofo, mais o apóstrofo S, ou só o apóstrofo, dependendo do caso, como a gente vai ver, e o objeto. So, when we have a singular name, singular noun, that is not ended in S, we complete with apostrophe S. Então, quando temos aí um nome singular que não termina com S, a gente vai colocar o apóstrofe S nessa construção anterior do slide anterior. Tudo bem? Para indicar essa relação de posse. Só que, when the word that is the possessor is used in plural form, so it ends in S, we are not going to put an extra S. We just add the apostrophe, like this example. The girls' dolls are beautiful. You just add the apostrophe. Tudo bem? Então, nesse caso, quando as palavras estão no plural, e não é o fato delas estarem no plural, por exemplo, people está no plural, mas não termina com S. Se estiver no plural e terminar com S, você vai só acrescentar o apóstrofo. Tudo bem? Por exemplo, in girls, boys, palavras desse tipo. Aí você não coloca apóstrofo S para não ficar duas vezes o S repetido. And here's an example. Conforme eu disse, girls está no plural, um plural que termina com S. Como está mostrado aí, só coloca o apóstrofo. Child é o singular, children é o plural. Mas children não termina com S, então você, mesmo sendo uma palavra plural, vai acrescentar apóstrofo S, conforme vocês podem perceber aí. So far, so good? No problems? If you have problems, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, vocês podem me escrever no educacional. Embora a gente esteja afastado, esse período nós estamos próximos virtualmente. Então me escrevam por lá que a gente vai conversando.
Now look at this sentence. When we have name of famous people, historical characters, and names that are not from common people, and they finish in S, we just add the apostrophe as well. Então, traduzindo, falando em português, para que ninguém tenha dúvidas, quando a gente trabalha com o nome de pessoas famosas, ícones da história, pessoas ali que estão na Bíblia, pessoas que fazem parte da religião, a gente, quando tem o nome dessas pessoas terminados em S, a gente também só vai acrescentar o apóstrofo, como vocês têm nesse exemplo, e no próximo slide tem essa explicaçãozinha também. And one last thing before we finish, when we have two people in the same sentence and the object is owned by both, you only use the apostrophe in the last one. Então, quando você tem ali duas pessoas e as duas são proprietárias do objeto, você vai usar o apóstrofe só na última pessoa. Então, por exemplo, aqui, the house of Peter and John. Peter and John's house. O que quer dizer que é uma mesma casa que pertence a essas duas pessoas. Os dois moram lá. Right? Right, so read your notes in the notebook. Leiam as anotações que vocês têm no caderno das aulas. Read Unit 1 from your book, o livro da unidade 1. A parte de vocabulário, vocês podem revisar através da postagem que eu fiz ontem no site, no Educacional. Acho que cobre bem a parte de vocabulário, além das revisões que a gente já fez na sala. Hoje, nesse vídeo, a parte de gramática fica revisada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam. E a gente vai fazendo atividades ao longo do período até que chegue o dia da avaliação. Alright? So, see you guys. Good luck for you and study hard. Bye bye.